olha só, esse vídeo aqui é bastante informativo para quem quer ser um consultor financeiro independente e ganhar dinheiro, né? Ou seja, ter cliente pagante, ser bem remunerado através das suas consultorias financeiras. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Se inscreve, porque tem muito conteúdo aqui todas as semanas, conteúdo de valor para quem quer empreender nesse mercado. Arthur, quanto que eu consigo faturar nesse mercado? A gente vai chegar lá, mas primeiro eu quero que você entenda uma tese aqui. Por que isso aqui pode ser muito relevante, muito interessante para você e por que isso está ganhando tanta atenção, isso está virando a profissão, a atividade principal de tanta gente. Veja, imagina o mercado financeiro. De um lado aqui você tem o que a gente chama de bem... Eita, tá gordinho demais, espera aí. De um lado aqui a gente tem o que eu vou chamar de banking, tá? Banking, né? Já eu explico por que isso aqui está em vermelho. De outro lado, você tem isso aqui, investing, né? Então, se eu fosse pegar quais são as empresas, as startups, por exemplo, que nascem com uma solução para resolver alguma dor do mercado de bancos, né, para os bancos, ou dores de coisas que os bancos fazem, mas não fazem tão bem feito, né? O Nubank nasceu assim, pegou um problema do banco, cartão de crédito. Pô, vou fazer isso aqui muito bem feito. E aí foi virando um banco de fato, né? E aí você tem aqui, né, um outro camarada, que é esse aqui. Né? Planning, né? Planning, mais especificamente o financial, né? Financial planning, né? Que é o planejamento financeiro. Banco, muita competição, por isso está em vermelho. Mercado de investimentos, muita competição, né? Por isso que está em vermelho. Já leu o livro A Estratégia do Oceano Azul? Baita livro, fica aqui a recomendação. Planejamento financeiro é um negócio que todo mundo precisa, tá? Mas tem pouca gente fazendo isso. Talvez por um motivo. Todo mundo precisa de planejamento financeiro, todo mundo precisa de instrução financeira, mas ninguém acorda querendo comprar. Ninguém acorda querendo comprar uma consultoria financeira, por exemplo, né? Não é cultural comprar. O cara que está com dinheiro para investir, ele quer investir e ele não quer perder dinheiro. Quem precisa de crédito para comprar um apartamento e aparece o apartamento dos sonhos, não só o cara toma um crédito, como ele quer tomar para ontem, né? Uma dinâmica de muita urgência e tal. Ninguém sente a necessidade de ter um planejamento para aposentadoria, né? Mas isso é importante, isso salva muito dinheiro. A gente pega os clientes aqui, quando a gente faz só um trabalho que é o diagnóstico, né? O primeiro trabalho, às vezes é numa reunião até antes do cliente se tornar pagante. Você já faz um mapeamento ali de uma série de riscos e de oportunidades financeiras que repercutem em R$300 a mais no mês no orçamento daquele cliente todos os meses. R$500, R$1.000, R$3.000. Como assim? Vocês fazem mágica? Não. São riscos e oportunidades, são coisas inerentes à vida financeira, e as nossas vidas financeiras são muito complexas, né? Que quem não é do mercado financeiro dificilmente está atento para isso. Então, o planejamento financeiro ele é extremamente necessário, mas as pessoas não têm a cultura de olhar para isso, muito menos de contratar um consultor. Mas precisam. Então tem uma distância aqui, tem uma necessidade de uma atuação comercial que é mostrar o valor disso para as pessoas, né? Para isso, aí eu vou lhe mostrar. Se você entender isso que eu vou colocar aqui embaixo, você vai conseguir ganhar dinheiro como um consultor financeiro. Existe uma metodologia chamada TGORP, tá? É como a gente faz, inspirado em o método da Tech Finance, que é a nossa plataforma para consultores independentes, né? Mas eu vou dividir o sumo, né? O resumo aqui. A propósito, se você não deixou um coração até agora, deixa um coração, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Mas vamos lá, que história é essa de TGORP? TGORP nada mais é do que um acrônimo, uma sigla, que diz o seguinte: se você seguir estas 5 etapas numa conversa de sensibilização, ou numa etapa de sensibilização com o seu cliente, potencial cliente, uma parte relevante desse cliente vai dizer assim: putz, eu preciso de um consultor financeiro e eu entendi que eu tenho que pagar por um. E eu entendi que pagar por um tem retorno nesse investimento, vale a pena, né? Por que alguém contrata um personal trainer? Ninguém faz essa conta assim. Não é só porque vou ficar mais
mais saudável, ou mais forte, ou porque eu vou mais para academia, minha disciplina vai ser maior, né? Mas no limite é porque na vida, para quase tudo, tem o custo de fazer, o custo de comprar, o custo de contratar e o custo de não fazer. Tem o custo de falar inglês e o custo de não falar inglês, né? Então, o custo de não ter um personal trainer talvez seja altíssimo, né? Para quem precisa mais. Então é um pouco disso. As pessoas entendem o custo de não ter um consultor financeiro do seu lado e na hora que ela olha e fala, putz, que é um sim óbvio. É um sim óbvio. Né? Pergunta para alguém que faz terapia se vale a pena fazer terapia. Aí alguém que não faz terapia vai dizer o seguinte, não, pô, mas eu vou gastar X reais por consulta durante tanto tempo assim. Sim, meu amigo, você não está entendendo. Caro é não ter aquele momento, não ter, entendeu? Dá um pouco disso. Para isso a gente usa o TGOP. O que é o TGOP? Vamos lá, super simples. O T, tá? Esse processo precisa ser transparente. Né? Então, quando você for conversar com alguém, por exemplo, para entregar um diagnóstico, é importante comentar, olha, no final, se fizer sentido para o teu perfil, eu vou te convidar para um processo continuado de assessoria financeira, esse sim é pago, tá? Isso não é obrigatório, mas se fizer sentido eu vou te oferecer, tá? No entanto, fica tranquilo porque o diagnóstico que eu te prometi, esse sim está dentro da reunião que a gente vai fazer, vai ser super bacana e tem muito valor agregado aqui. Então, obviamente, tudo isso que eu estou falando tem script para isso, né? Lá na Tech Finance, que é a plataforma onde a gente ensina tudo isso, a gente entra muito no detalhe, vai para script e tudo mais. Mas a primeira coisa é transparente, tem que ser transparente. O cliente não pode chegar no final de uma reunião, de um papo e ser uma surpresa, assim, né? Ah, quer dizer que agora você vai me contratar? Eu disse, porra, peraí, então você estava me enganando, né? Era aquele cafezinho do multinível, né? Tem uma oportunidade para você vir trabalhar aqui, porra, né? Com todo respeito, você entendeu o que eu quis dizer. Então, beleza, isso aqui é transparente. O G é assim, uma vez que não é cultural pagar por instrução financeira, tá? Entendendo que as pessoas têm elasticidade a preço, ou seja, quanto menos caro, mais próximo eu estou da experimentação, né? Então, você vai, o funil ideal aqui, esse processo de sensibilização ideal, a pessoa não tem que pagar para participar por ele, né? Então, e não tem nenhuma grande novidade, né? Como é que as pessoas, os corretores de seguros, por exemplo, eles não cobram pela cotação, né? Ele faz um estudo ali, ninguém... ok, tem uma prática de mercado, a competição levou para isso, né? Mas os seguros de vida, mais especificamente, ninguém acorda querendo comprar um seguro de vida. Então eu tenho que sensibilizar o cliente, mostrar a importância disso, o custo de não ter, né? Para o cara falar, putz, eu preciso contratar esse seguro, por exemplo, né? O ser gratuito, a gente defende também que se é um encontro consultivo, que você realmente agrega muito valor, diferente desse exemplo da cotação simples, né? É importante que a pessoa entenda por que é gratuito, né? Para também não desconfiar, por que é gratuito? Será que é um bom profissional então? Os caras estão com agenda livre para fazer um encontro gratuito, né? Então, cara... tem vários motivos pelos quais isso pode não ser gratuito, né? Então, assim, eu faço essa reunião gratuitamente com algumas pessoas, porque isso acaba dando muito input para o nosso serviço de consultoria, então a gente vai melhorando o processo de consultoria e eu acho que faz total sentido fazer contigo, se a ideia não parecer ruim, né? Ou então porque foi uma recomendação de fulano, ele já é um cliente meu, então eu estou estendendo esse benefício para você. Ou porque a gente está com uma campanha esse mês em virtude do mês da educação financeira, ou do aniversário da empresa, ou parará. Então você encontra um motivo ali, isso fortalece também, aumenta a taxa de comparecimento. Aqui esse é muito importante, né? Ninguém tem tempo a perder, então essa sensibilização ela precisa ser objetiva, tá? Se esse encontro demora muito mais do que 45 minutos, 1 hora, daqui a pouco vira uma consultoria, né? E aí volta contra você, volta contra a sua produtividade, você fala de tantos assuntos que daqui a pouco o cliente vai dizer o seguinte, não, gostei, mesmo que ele goste muito, mas eu primeiro vou aplicar isso para ver o resultado, para depois, e aí atrapalha, né? Outra coisa, se no final, tá, vai ter um convite para essa pessoa comprar o teu serviço de consultoria, é muito importante que seja relevante, ou seja, que tenha o efeito uau, né? O TGORP é assim, é uma etapa de sensibilização. Ao final dela,
Aí eu faço duas coisas nessa etapa, né? Eu agrego valor e eu agrego valor de uma forma que um pedaço das pessoas vai querer continuar comigo me contratando, né? Que é no modelo pago, comprando a sua consultoria financeira, por exemplo. Então, eu tenho que cuidar de quem entra e de quem não entra. A pessoa, o que é que não pode acontecer? A pessoa vir para uma reunião como essa, né, seguindo a metodologia, e no final ela fala, pô, mas eu fui sentar lá com o Arthur e ele só queria me vender. Não. Né? Inclusive, a gente aplica isso aqui no escritório e muitos clientes que não compram um serviço consultivo no final de uma reunião como essa, eles recomendam outras pessoas. Por quê? Porque a reunião foi relevante, né? A reunião foi relevante. Então, você tem que refletir. Lá na Tech Finance, por exemplo, a gente faz um mapeamento de riscos e oportunidades bem holístico, né? Passa por várias áreas da vida. Então, tem um software que nos conduz a fazer essa leitura. E a gente também entrega um planejamento financeiro patrimonial de longo prazo, uma versão simplificada, mas entrega essa versão, né? Sai um relatório e entrega para o cliente. Então, o cliente que vem para essa reunião, ele sai com essas duas coisas, né? E, por fim, esse aqui eu vou até pintar de amarelo. Ixi, tá tão ruim esse aqui, velho. Esse aqui eu vou até pintar de amarelo, ó. Esse aqui eu vou dar um destaque. Esse P aqui é o seguinte. Esse P aqui é o seguinte. Você precisa administrar o egoísmo das pessoas, né? Você não está nesse vídeo aqui porque você acha que eu sou legal. Você está nesse vídeo porque você se interessa com a sua vida financeira, com a sua profissão, e você quer saber se ganhar dinheiro com consultorias financeiras é um negócio factível que para de pé, e mais importante, se isso encaixa no teu contexto de vida, né? Com o teu cliente é a mesma coisa, ele quer saber dele, né? Então, quando você senta numa mesa de negociação e o cara diz assim, eu tenho um negócio bom pra gente, tua cabeça está o tempo todo assim pensando, até decifrar, o que é que eu vou ganhar com isso, o que é que eu vou ganhar com isso, como é que eu fico com isso, o que é que o cara está ganhando com isso, será que ele está ganhando mais do que eu, né? Então, sabendo disso, tem que ser personalizado, você tem que falar da vida do cliente, não adianta chegar com a prestação pronta no PDF e dizer eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, você tem que pegar o número do cara, as dores dele, são as oportunidades dele, os riscos dele, são os filhos dele que eu estou falando dele ou dela, né, da pessoa que está na tua frente, né, o orçamento dele, a aposentadoria dele. Quanto mais personalizado for esse processo, mais relevante, maior a probabilidade dessa pessoa querer te contratar para um processo continuado, para que você então tenha este cliente como um cliente de consultoria. Arthur, quanto que eu vou cobrar nessa consultoria? Tem vídeo aqui no canal só sobre precificação de consultorias financeiras para pessoas e famílias, tá? Mas na nossa metodologia, no momento que eu estou gravando, isso aqui é pelo menos R$3.000 por mês. Então, como a gente, seguindo essa metodologia Tegorp, a gente espera ter uma taxa de conversão, a gente aqui internamente tem até uma taxa de conversão maior, mas na Tech Finance ela fica entre 30% e 50%. Tá? Então, se for 30%, significa que cada 10 pessoas que sentarem para uma reunião que respeita essas 5 etapas, a transparência, a gratuidade, a objetividade, a relevância e a personalização, cada 10 pessoas, 3 vão te contratar. Se 3 contratam por 3.000 no mínimo, você tem 9.000 de receita, né? Se 3 contratam por um ticket médio de 4.000, 12.000 de receita. E aí é um jogo de número aqui, de esforço, de conversão, que tem muito a ver com tua habilidade, com tua prática, né? E de o resultado como uma consequência dessas duas grandes variáveis aqui. Então, isso aqui é como você vende consultoria financeira, isso aqui é como você acessa um mercado que é oceano azul, que é gigante, que tem muita oportunidade, que todo mundo precisa, mas você precisa dessa ponte, né, do Tegorp, para sensibilizar as pessoas e entenderem a importância disso nas vidas delas. E não é só entender a importância no sentido filosófico, é entender o que é que elas vão ganhar ao contratar um consultor financeiro. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Compartilha com quem trabalha com finanças, né? Inclusive um movimento que são escritórios de investimentos querendo nos contratar para ir formando um time ali, às vezes até dentro de uma outra empresa no grupo, de planejadores financeiros, para ter isso como uma linha de receita também dos seus escritórios. Tem um movimento aqui de consultores de investimentos nascendo, de wealth planners, educadores financeiros se profissionalizando. Então, se você conhece alguém que quer empreender ou já empreende no mercado financeiro, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Se não está inscrito no canal, se inscreve, deixa um coração e a gente se encontra no próximo vídeo.